5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Pode chegar que a festa vai começar agora. E pra chegar quem quiser, deixa a tristeza falar. Não é festa coisa nenhuma. É a aula de história do dia 25 de maio da terceira série. E quem pediu a aula de hoje, quem pediu a música de hoje foi a professora Aurileide Isabel Andrade, minha eterna supervisora. Obrigado pela participação e vamos para a aula de hoje. Vamos passar hoje pelo sistema feudal, vamos saber o que é suzerano, vassalo, estiamento, o papel do clero, vamos descobrir o que é talha, corvéia e as banalidades. Será que são banais? Vamos começar com o feudalismo, o nome dado à forma de organização econômica e social vivenciada na Europa centro-ocidental durante o período conhecido como Idade Média, entre os séculos V e XV. Mas antes de tudo, vamos pensar o seguinte: o termo Idade das Trevas, que é muitas das vezes imputado a esse momento, ele é, além de preconceituoso, ele é incorreto, porque ele desqualifica a cultura, a ciência e a arte da Idade Média. Esse termo ele se deu devido ao grande controle imposto pela Igreja Católica, que impediu avanços e ao colocar a fé como o único caminho a ser seguido. Então, as origens do feudalismo, enquanto sistema escravista, ele vem lá da produção no Império Romano, quando ele entra em crise. Diante dessa crise econômica e das invasões germânicas, muitos dos grandes senhores romanos acabam abandonando as cidades e foram morar nas suas propriedades no campo. Isso mesmo. Esses centros rurais, conhecidos por vilas romanas, então, deram origem aos feudos, lá no período medieval. Muitos romanos, que não eram assim tão ricos, passaram a buscar proteção e trabalho nas terras desses senhores. Para poderem utilizar as terras, no entanto, eles eram obrigados a entregar ao proprietário das terras parte do que eles produziam. Estavam assim instituído o colonato. Aos poucos, esse sistema escravista de produção no Império Romano ia sendo substituído pelo sistema servil de produção, que iria predominar nessa Europa feudal. Nascia então o regime de servidão, onde o trabalhador rural é o servo do grande proprietário. Nesse sistema feudal, o rei concedia terras a grandes senhores. Eles, por sua vez, davam essas terras a outros senhores menos poderosos, chamados cavaleiros, que em troca lutavam a seu favor. Quem concedia a terra era chamado de suzerano, quem recebia um vassalo. Mas um vassalo poderia também ser um suzerano de um outro vassalo. Bom, as relações entre suzerano e vassalo eram de obrigações mútuas, estabelecidas através de um juramento de fidelidade. Quando um vassalo era investido na posse do feudo pelo suzerano, jurava prestar-lhe auxílio militar em caso de guerra. O suzerano, por sua vez, se obrigava a dar proteção jurídica e militar a esse vassalo. Isso mesmo. A sociedade feudal ela era dividida em estiamentos, ou seja, uma sociedade composta por camadas estanques, em que a passagem de uma camada social para outra era praticamente impossível. E de acordo com a função específica de cada camada, alguns historiadores classificam como uma sociedade formada por aqueles que lutam, os nobres, os que rezam, o clero, e aqueles que trabalham, os servos. Os servos, eles não tinham a propriedade da terra e eles estavam presos a ela. Eles não podiam ser vendidos como se fazia com os escravos, nem tinham liberdade de abandonar as terras onde nasceram. Nas camadas pobres, havia também os vilões. Os vilões, eles eram homens livres que viviam no feudo
deviam alguma obrigação aos senhores, como, por exemplo, as banalidades, mas não estavam presos à terra, podendo sair dela quando desejassem. A nobreza e o clero compunham a camada dominante dos senhores feudais, ou seja, aqueles que tinham a posse legal da terra e do servo e que dominavam o poder político, militar e o jurídico. O alto clero era composto pelos seguintes membros: o papa, arcebispos e bispos. O baixo clero era composto pelos padres e monges. A nobreza era também hierarquizada, estando dividida em alta e baixa nobreza. A alta nobreza tinha o duque, o marquês e o conde. E a baixa nobreza, que eram os títulos dados, visconde, barão e cavaleiro. O feudo, ou seja, a terra, era domínio de um senhor feudal. Não se sabe o tamanho médio desses feudos. Cada feudo compreendia mais ou menos uma ou mais aldeias. As terras cultivadas pelos camponeses, a floresta e as pastagens comuns, a terra pertencente à igreja paroquial e a casa senhorial, que ficava melhor cultivável. A base do sistema feudal eram as relações servis de produção. Os servos viviam em extrema miséria, pois, além de estarem presos a essa terra por força da lei, estavam presos aos senhores a quem deviam obrigações, como a talha, a corvéia e essas banalidades. Vamos explicar agora uma por uma. Bom, a talha era uma obrigação do servo dar ao seu senhor uma parte do que produzia. Essa parte, em geral, correspondia à metade. A corvéia era uma obrigação que o servo tinha de trabalhar de graça alguns dias por semana no manso senhorial, ou seja, no cultivo das terras reservadas ao senhor. E as banalidades eram os pagamentos que os servos faziam a esses senhores pelo uso da destilaria, do forno, do moinho, do celeiro e por aí vai. Além disso, uma parte dessa produção ela ficava destinada à igreja. Tudo isso leva a um baixíssimo índice de produtividade, pois, além das técnicas serem rudimentares, os servos não tinham a menor motivação para desenvolvê-los, porque sabiam que, quanto mais produzissem, mais os senhores iriam lhe arrancar. Um dos fatores que pode-se dizer que mais contribuiu para o declínio desse sistema feudal foi o surgimento das cidades e do comércio. Com o ressurgimento das cidades, os camponeses passaram a vender mais produtos e, em troca, conseguir mais dinheiro. E com esse dinheiro, alguns puderam comprar a sua própria liberdade. Outros simplesmente fugiram para as cidades em busca de melhores condições de vida. Bom, algumas outras coisas também aconteceram que atingiram praticamente todo o continente, que foi a peste negra. E ela contribuiu também para agravar esses problemas de produção de alimentos. Alguns atos de religiosidade apocalíptica e novas revoltas camponesas ameaçaram toda essa ordem social. Também imputa-se aí a Guerra dos 100 Anos, ali entre 1337 e 1453, onde envolve ali as monarquias que estavam centralizando os estados novos, os estados nacionais de França e Inglaterra, numa que pode ser considerada a última guerra medieval. E aí eles produzem dois grandes heróis. De um lado, Joana d'Arc, que foi uma heroína francesa, que foi queimada na fogueira, e também o Henrique V, que foi eternizado como herói nacional, justamente por Shakespeare. Bom, com tudo isso, ainda existia um grande problema. Apareciam, então, alguns produtos exóticos que, para ser trocados por ouro e prata, esse ouro e essa prata estavam simplesmente desaparecendo. Alguns historiadores, como, por exemplo, Perry Anderson, o inglês, ele cita num texto que eu tive o prazer de ler, chamado Linhagens do Estado Nacional Absolutista. Ele identifica essa crise aí como um momento em que uma nobreza temerosa pela ameaça de convulsão social passa a apoiar um projeto de centralização política, uma nova
como ele mesmo cita, uma nova carapaça da aristocracia. E era verdade. Esse Estado nacional, ele seria o agente patrocinador de um ambicioso projeto de expansão marítima e comercial da Europa, ampliando seus horizontes, principalmente para superar essa crise da Europa, através de uma política mercantilista de colonialismo e metalismo. Então bota exclusivo, meu filho, não dá trabalho para fazer. Na próxima aula, faremos a correção de todo esse capítulo da Antiguidade e Mundo Medieval, das questões da 1 até a 40. E depois iremos para a formação da Idade Moderna. Um grande beijo, um forte abraço. Não se esqueça que estamos em quarentena, não estamos em férias. Muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado. Até a próxima. E não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube. Quase que eu ia esquecendo. Bota exclusivo de novo, meu filho. Não pode esquecer essas coisas. Se inscreva no canal.